Bom dia a todos os alunos, aos pais, também aos professores da Escola Renascença. Hoje, quinta-feira, dia 6 de agosto de 2020, nós estamos aqui nesta manhã para mais um momento com Deus. A nossa meditação de hoje ela tem por título Humildade. E o texto bíblico encontra-se registrado na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, dos versos 5 a 8, que diz assim, olha: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E, sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de humildade. Enquanto viveu aqui nessa terra, ele viveu realmente uma vida exemplar de humildade. Desceu das mansões celestiais, mas nasceu numa família pobre. A família ali em Belém, José e Maria, eram famílias pobres. E Jesus foi educado em um lar simples. E pouco antes de encerrar o ministério de Cristo, na quinta-feira à noite, na sexta-feira, Jesus foi traído por Judas e foi crucificado. Na quinta-feira à noite, ele estava reunido com os discípulos, quando ele substituiu a cerimônia da Páscoa pela Santa Ceia, como é realizado hoje na igreja. Jesus fez algo que ninguém esperava. Podemos considerar algo fantástico o que aconteceu. Jesus estava ali na mesa com os discípulos, ele se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura, pegou uma bacia, colocou água, encheu de água e foi em direção aos discípulos para lavar os pés dos discípulos. Eles ficaram espantados. Lavar os pés de uma pessoa era um trabalho de servo e não um trabalho do mestre como Jesus. Todos eles ficaram espantados. O próprio Pedro falou: não, de forma alguma, o Senhor não vai me lavar os pés. E Jesus foi enfático com ele, né? Se você não permitir que eu lave os seus pés, você não tem parte comigo. Aí sim ele foi e autorizou. Mas perceba que esse ato de Cristo foi um dos atos talvez mais fortes ensinando sobre a humildade. Jesus ele precisava de ensinar uma lição para os discípulos e para nós também. E ele não poderia apenas falar, ele tinha que praticar alguma coisa que impressionasse aquelas pessoas, né, os discípulos. E lavar os pés dos discípulos foi algo impressionante, realmente. Ele lavou os pés dos discípulos e deixou ali uma lição de humildade para todos nós. Ficou registrado. Se você quiser, você pode abrir no Evangelho de João, no capítulo 13. Ali você vai encontrar esse relato de Jesus lavando os pés dos discípulos. Agora eu quero fazer uma pergunta, finalizando o nosso devocional para você. Você tem dificuldade para ser humilde? É possível que alguns de nós tenhamos dificuldade de ser humildes. Bom, mas nós temos um exemplo. Lá em Mateus capítulo 11, Jesus falou assim, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele acrescenta, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus ele nos convida a aprender com ele a humildade. Então, se você tem dificuldade, passe a estudar mais a vida de Cristo, que estudando ali a vida de Cristo, você vai conseguir ser mais humilde. E ore a Cristo, pedindo humildade, que Ele vai te conceder, com certeza. E nós precisamos ser humildes, como eu acabei de ler, como eu li aqui no início da nossa meditação, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Que nesse dia você possa aprender um pouquinho mais de Cristo, que foi humilde. E também, assim como Ele, você também seja uma pessoa humilde. Amém? Eu quero te convidar nesse momento para fazermos uma oração, pedindo as bênçãos para esse dia. Se for possível, feche seus olhos. Bondoso Pai Celestial, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesta manhã para suplicar o perdão dos nossos pecados e para te pedir que nos ajude a sermos
humildes, como Jesus é humilde e nos deu um exemplo de humildade enquanto esteve aqui nessa terra. Agora queremos te suplicar as tuas bênçãos para esse dia e as bênçãos para cada pessoa que está ouvindo esta meditação. Nós te suplicamos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém.